Olá pessoal, meu nome é Raoni Félix, sou estatístico formado na Escola Nacional de Ciências e Estatísticas e atualmente trabalho como analista de dados da empresa IES Brasil. Hoje venho trazer para vocês instruções de como utilizar o algoritmo K-means no Spotify. Isto porque ele é um método que nos auxilia a criar diversos grupos distintos entre si e também nos mostra algumas aplicações, como o reconhecimento de padrões ou então de fazer agrupamentos. No caso, por exemplo, na área da saúde, podemos fazer agrupamentos de clientes com sintomas similares. Já na área de seguros, poderíamos identificar grupos de clientes que tenham uma baixa média ou alta frequência de sinistros e, assim, atualizar a mensalidade desses clientes de acordo com esses grupos. Já na área de marketing, poderíamos identificar grupos distintos de clientes e, assim, desenvolver programas que incentivem aquele grupo em específico. E, além disso, poderíamos criar uma análise de dados espaciais, que seria plotar um mapa e saber quais são as áreas daquele mapa que pertencem ao mesmo grupo. Mas antes de rodar o algoritmo K-means no Spotify, eu vou explicar a vocês como funciona o método K-means. Temos uma amostra de dados plotados no eixo x e y e queremos então utilizar o K-means de forma a criar dois grupos, também chamados de clusters. Sendo assim, o algoritmo vai criar dois pontos aleatórios, que chamamos de centroides, que seriam esse asterisco vermelho e o asterisco azul. E a partir disto, ele verifica os pontos que estão mais próximos dos respectivos centroides. Partindo desse princípio, os pontos que estão acima da linha amarela ficam no cluster vermelho, e os que estão abaixo da linha ficam no cluster azul. O segundo passo é tentar encontrar o melhor centroide de forma a minimizar a distância entre os pontos. Para isso, ocorre o que chamamos de iteração, onde os centroides vão se modificando no looping até chegar num ponto ótimo. No caso, podemos ver que na primeira iteração, tanto o centroide vermelho como o centroide azul, eles se modificaram, fazendo com que alguns pontos que estavam no cluster azul fossem agora para o cluster vermelho e um ponto que estava no cluster vermelho fosse para o cluster azul, como podemos ver na figura. E esse looping só vai parar quando ocorrer uma iteração onde não há mudanças dos pontos em relação ao cluster, que é o que ocorre na segunda iteração. Terminamos assim o nosso tutorial e agora vamos para a nossa análise do Spotify. Temos aqui a nossa base de dados, está em formato XLS. Podemos abrir aqui com o Spotify. Podemos trabalhar offline mesmo, não há problema. Damos OK. E agora temos a nossa base de dados, que nos informa o ID da loja, assim como a venda em cada um dos 6 departamentos, os números de itens vendidos, o total de montantes e também temos informações sobre o código do município que cada loja está instalada. Só que para rodar o algoritmo K-means, precisamos trabalhar em um gráfico de linhas. Para isso, eu vou com o botão direito e substituo para o gráfico de linhas. Escolho a linha como sendo o ID da loja. No eixo X eu coloco o nome das colunas. E no eixo Y eu coloco os departamentos. E agora vão ser mostradas as 754 lojas que eu tenho na minha análise. E agora poderíamos ver na opção Tools, depois K-means, ou então clicar com o botão direito no gráfico que aparece a mesma opção. E agora ele nos pede a medida de distância que queremos trabalhar. Por padrão, temos a correlação e a euclidiana. Neste caso, eu vou utilizar a euclidiana porque estamos trabalhando com vendas e todas estão na mesma escala. Mas se houvesse alguma variável
com escalas diferentes entre si, eu aconselharia a utilizar a medida de correlação. Por último, é pedido o número de clusters. E como eu estou trabalhando com 6 departamentos, eu vou pedir para ele criar 6 grupos. E aí ele cria uma nova variável na minha tabela de dados, chamada k-means. Então eu posso ir em propriedades das colunas, e eu vou ter uma nova coluna chamada k-means, onde nos dá algumas descrições, como por exemplo o máximo de clusters, a medida de distância e alguns resultados. Ele conseguiu fazer o número de clusters igual a 6, quantas iterações ele teve que fazer no processo, e também temos algumas informações sobre o cluster. Algo interessante, como o vizinho mais próximo. Por exemplo, no cluster 1, tem como vizinho mais próximo o cluster 3. Isso também acontece no cluster 2, que tem como vizinho mais próximo o cluster 1, e assim sucessivamente. Então, como ele criou uma nova coluna na base de dados, eu consigo utilizar essa coluna em diversos gráficos. Por exemplo, se eu quisesse colorir o gráfico de linhas, é só clicar com o botão direito que eu já tenho a opção de colorir de acordo com k-means. E agora eu posso ver algumas medidas estatísticas relacionadas a esse cluster. Para isso, eu duplico a visualização e substituo pela Cross Table. E nessa opção, eu vou escolher qual a agregação que eu quero visualizar. Neste caso, eu posso selecionar a coluna e escolher a média e a mediana. Se eu clicar aqui com o botão direito do mouse e escolher essa opção Resize, ele já ajusta a nossa tabela automaticamente. E também vou colorir essa tabela para encontrar quais são os maiores e os menores valores. Aqui em Propriedades, Cores, e adiciono uma regra. No caso, eu quero o top 1, que vão ser o maior valor, e o menor valor. Agora, eu posso ver que no cluster 6, eu tenho as maiores vendas em médias em brinquedos e eletrônicos. Já no cluster 5, eu tenho a maior venda em jardinagem. No cluster 4, a maior venda em mobília. No cluster 3, eu não vejo nenhum departamento que se destaca. No cluster 2, eu tenho as maiores vendas em alimentícios e vestuários. E no cluster 1, eu tenho os piores desempenhos de venda, onde estão incluídas 468 das 754 lojas que eu tenho, podendo assim criar alguma política como corte de gastos ou algo do gênero, para tentar otimizar o lucro. E também algo interessante é que se olharmos a mediana de brinquedos, pelo menos metade das lojas que estão no cluster 1, 2 e 4 não foi vendido nenhum item de brinquedo. E agora também podemos criar essas visualizações em mapas. Mas para isso eu preciso utilizar uma tabela que tem o shapefile desses municípios. Então vamos adicionar o formato SHP. Essa tabela encontra-se no site do IPEA-GEL, no qual vou deixar na descrição do vídeo, assim como o link de um vídeo explicando passo a passo de como criar esses mapas gráficos no Spotify.
Se eu trocar então essa tabela para o shapefile, eu teria a geometria dos municípios. E agora, para fazer a relação entre a nossa tabela de dados e a geometria desses municípios, eu tenho que ir em Editar, Propriedade das tabelas, Relações, Novo, e criaria a relação do código município, que é a variável que eles têm em comum. Dou OK, OK e OK. E agora podemos criar o nosso mapa gráfico. Então, vou em Propriedades agora do mapa gráfico. Em Camadas, eu vou querer colocar não as camadas de marcação, e sim aquelas geometrias. Desmarcamos a opção das camadas de marcação e então adicionamos as camadas de características da tabela Shapefile. Na geocodificação, essas camadas estariam de acordo com aquela variável de relação que a gente criou, que seria o código do município. Com isso, eu consigo colorir agora de acordo com o que-means que criamos na nossa tabela de dados. Na agregação, eu vou colocar como primeiro mesmo e valores únicos. Assim, conseguimos ver onde estão localizadas todas as lojas e saber qual o tipo de agrupamento que cada uma pertence criada pelo que-means, sendo até interativo, como vocês já puderam notar. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar a vocês. Dúvidas? Deixem aí nos comentários do vídeo. E até a próxima!